Bem-vindos, meu nome é Isabela Sudani e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto função quadrática. Mas antes, vamos corrigir os exercícios da aula anterior, que era de função afim. Então, na letra A, é só a gente colocar a fórmula que expressa esse enunciado, que vai ser uma função de primeiro grau, uma função afim. A resposta é f de x é igual a 2,75 vezes x mais 4,50. E na letra B, é só a gente aplicar o valor de x que ele dá, que no caso aqui são os quilômetros, encontrando assim o f de 7, ou chamado y também, que vai ser o valor a ser pago, que era 23,75. Na questão 2, é a mesma tendência da gente encontrar a fórmula e encontrar o valor de x. E na questão 3, a mesma coisa. Depois vocês podem corrigir mais com calma. Então, vamos iniciar o assunto. Funções quadráticas, que são mais conhecidas como funções do segundo grau. A gente já analisou elas em aulas passadas, encontrando as raízes a partir da fórmula de Bhaskara, por exemplo. E hoje a gente vai fazer um estudo geométrico dessas funções, vendo os gráficos delas, quais informações podemos tirar desses gráficos e como alterações nas funções implicam em mudanças no gráfico. Então, o primeiro fator que a gente vai revisar é o delta da fórmula de Bhaskara, porque ele determina as raízes da nossa função. Então, se o delta for maior que zero, ou seja, for positivo, quer dizer que existem duas raízes reais para essa função. Se o delta for igual a zero, a função possui apenas uma raiz real, porque ela se repete. E se delta for menor que zero, ou seja, for negativo, a função não possui raiz real. A gente vai ver que possui raízes complexas, mas isso é uma matéria que a gente ainda não viu por aqui. E aí, com isso, a gente consegue ver que o nosso gráfico ele vai demonstrar apenas a parte real. Então, o delta ele vai determinar se o gráfico da função passa ou não pelo eixo x, que é o eixo horizontal, ou chamado também de abscissa, pois os pontos onde a reta passa é justamente nas raízes. Então, um exemplo aqui para vocês. Se o delta for maior que zero, ele tem duas raízes reais. E como você pode ver aqui, no eixo horizontal, cruza duas vezes em valores diferentes. Nesses pontos onde cruza são as raízes da nossa função. Se o delta for igual a zero, vai cruzar em um único ponto, porque a gente só tem uma raiz real, que nesse caso é o zero, nesse gráfico. E se o delta for menor que zero, ou seja, for negativo, não vai cruzar com o eixo x em nenhum ponto. Como você pode ver, a parábola, que é esse formato aqui, cruza apenas com o eixo y. E aí, outro fator que influencia é o termo que acompanha o x ao quadrado, porque ele determina a direção que a nossa parábola está apontada. Então, geralmente, esse termo é chamado de a. Então, se o a for maior que zero, ou seja, for positivo, a parábola vai estar apontada para cima, como se fosse um sorriso feliz. E se o a for menor que zero, ou seja, negativo, vai estar apontada para baixo, como se fosse um sorriso triste. E aí, a análise gráfica que a gente pode fazer também é do vértice, que é considerado o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da nossa função, que depende se a nossa parábola está apontada para cima, então a gente vai ter o ponto mais baixo, ou a nossa parábola está apontada para baixo, então a gente vai ter o ponto mais alto. E aí, a gente consegue encontrar as coordenadas x e y desse ponto, que a gente vai chamar de xv e yv. O xv, ele é igual a menos b dividido por 2a. O b sendo o termo que acompanha o x e o a sendo o termo que acompanha o x ao quadrado. E o yv é igual a menos delta dividido por 4a. E aí, aqui, a gente vai fazer um exemplo para encontrar o vértice dessa função aqui, que é menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, a gente primeiro separa os coeficientes, então encontrando menos 1, 4 e 3, calcula o delta, porque a gente sabe que a gente vai usar ele para encontrar o yv, e aplica as funçõezinhas, encontrando 2 e 7. E aí, vou deixar alguns exercícios para casa para vocês, sendo a questão 1 tirada do Enem, de 2013, em que vocês têm que encontrar aqui, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a. Vocês têm que colocar qual que é o valor encontrado. E na questão 2, também é um probleminha em que vocês têm que encontrar a expressão que determina esse problema.
Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida ou sugestões que vocês tenham, pode mandar no e-mail que está aparecendo na tela ou deixar nos comentários abaixo. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receberem notificações assim que vídeos novos forem postados. Eu aguardo vocês!